Naquela manhã abafada de São Paulo, Marina caminhava devagar pela calçada, enquanto segurava a barriga já pesada, tentando ignorar as pontadas que surgiam a cada passo. O narrador onisciente percebia como ela lutava para manter a respiração estável, mesmo sabendo que seu corpo estava no limite depois de tantas noites mal dormidas embaixo de marquises. Ela carregava um cansaço que não era só físico. Era um peso construído por abandono, medo e a dura sensação de que ninguém no mundo esperava por ela. As pessoas passavam apressadas, desviando o olhar, e Marina sentia aquela mistura amarga de vergonha e necessidade. Quando ela avistou Alessandro sentado sozinho em um banco próximo a um restaurante caro, percebeu algo estranho nele. Não era apenas um homem rico matando tempo, era alguém que carregava um vazio que ela reconheceu de longe. A hesitação dela antes de pedir comida veio de um lugar profundo, onde orgulho e sobrevivência sempre brigavam, mas naquele dia o desespero venceu. E, enquanto ela se aproximava dele, o narrador já sabia que aquele seria o momento que mudaria tudo, mesmo que nenhum dos dois tivesse a menor noção disso ainda. Alessandro levantou o rosto quando ouviu o pedido tímido de Marina, e no mesmo instante, algo dentro dele se partiu, não por pena, mas por um choque súbito de realidade, como se enxergasse uma vida que ele nunca enfrentou, mas que de algum jeito o atingia com força. Ele era visto por muitos como um homem poderoso, milionário, sempre cercado de aparências impecáveis, mas o narrador sabia que, por dentro, ele atravessava dias mecânicos, sem qualquer emoção genuína. Ao olhar para Marina, percebeu uma honestidade crua que não encontrava no seu círculo social há anos, e isso o desarmou. Enquanto ela tremia levemente, segurando a barriga e tentando manter a voz firme, ele sentiu algo parecido com propósito, uma sensação que havia esquecido que existia. O gesto de convidá-la para comer não surgiu como impulso heróico, mas como um instinto humano de conexão, quase um pedido silencioso para ser útil a alguém. A decisão de levá-la para sua casa veio minutos depois, quando percebeu que deixá-la ali seria como abandonar uma parte de si mesmo. E assim, sem grandes palavras ou gestos dramáticos, começou a história que mudaria a vida dos dois. Quando Marina chegou à mansão, a primeira coisa que sentiu foi um choque quase físico diante do espaço enorme, silencioso e limpo demais, tão distante do caos onde vinha sobrevivendo. O narrador percebia que ela tentava agir com calma, mas por dentro estava tomada por medo de não pertencer àquele lugar, como se cada detalhe denunciasse que ela estava invadindo um mundo que não era seu. Alessandro, por outro lado, sentia um desconforto diferente. Pela primeira vez em muito tempo, alguém entrava naquele espaço carregando verdade, sem máscaras e sem interesse. E aquilo o fazia reconsiderar o vazio que ele chamava de rotina. Enquanto Marina recebia roupas limpas e um quarto temporário, tentava se convencer de que aquilo era só uma ajuda passageira, que ela não deveria se apegar. Mas o narrador via claramente que aquela sensação de acolhimento tocava um ponto frágil dentro dela, algo que ela não sabia nomear, mas que mexia com uma parte esquecida de si mesma. Alessandro observava discretamente seus movimentos, percebendo a maneira como ela se segurava para não demonstrar insegurança, e isso o fazia sentir um tipo de responsabilidade que ele nunca teve nem com pessoas muito próximas. Era como se, sem entender por quê, ele tivesse decidido que ela merecia mais do que o mundo tinha dado até então. Os dias que seguiram foram silenciosos, mas cheios de pequenos gestos que revelavam muito mais do que qualquer conversa longa poderia dizer. Marina comia devagar, ainda desconfiada de ter acesso àquilo tudo, enquanto Alessandro se surpreendia com o quanto gostava de vê-la recuperar forças. O narrador entendia que ele não sabia lidar bem com vulnerabilidades
Mas havia algo em Marina que o fazia baixar a guarda, como se a presença dela quebrasse o automatismo frio da vida que ele levava. Marina, por sua vez, se pegava observando Alessandro quando ele não percebia, tentando decifrar como alguém tão distante da sua realidade podia ser tão gentil sem pedir nada em troca. Ela sentia vergonha de depender dele, mas ao mesmo tempo uma gratidão sincera crescia dentro dela, misturada com a confusão típica de quem passou tempo demais sobrevivendo sozinha. O narrador via claramente que ambos estavam tentando entender aquele vínculo inesperado, como se tivessem sido empurrados para uma convivência que nenhum dos dois planejou. E apesar do medo recíproco do que aquilo significava, havia ali um alívio mútuo, o tipo de sensação que só aparece quando duas pessoas machucadas encontram, sem perceber, um lugar seguro uma na outra. A calmaria entre eles foi interrompida numa madrugada em que Marina acordou com dores tão fortes que mal conseguia respirar. O narrador sabia que ela tentou ficar em silêncio por alguns minutos, achando que era mais uma daquelas cólicas intensas que aprendia a suportar. Mas o pânico cresceu rápido quando a dor começou a irradiar pelas costas, como se algo estivesse profundamente errado. Alessandro, que raramente dormia bem, ouviu o barulho abafado vindo do corredor e correu até o quarto dela sem pensar duas vezes. Ao vê-la curvada, agarrada ao lençol, sentiu o coração disparar de um jeito que ele desconhecia, como se estivesse prestes a perder algo que ainda nem tinha entendido o quanto significava. O trajeto até o hospital foi tenso, marcado por silêncio e respirações curtas, e Marina tentava esconder o medo para não preocupá-lo ainda mais. O narrador percebia o conflito dentro dela. Parte queria acreditar que estava segura ao lado dele, outra temia estar sendo um peso grande demais. Mas quando Alessandro segurou seu braço firme, dizendo que não a deixaria sozinha, ela sentiu um pouco da dor se dissolver, como se aquela simples presença fosse suficiente para mantê-la de pé até descobrir o que estava acontecendo. E naquele instante, mesmo antes dos médicos dizerem qualquer coisa, algo já mudava entre eles. Algo que ambos fingiriam não notar, pelo menos por enquanto. No hospital, a confusão tomou forma quando os médicos começaram a fazer perguntas que pareciam carregar um peso que Marina não compreendia. O narrador mostrava como Alessandro sentiu um frio na espinha quando ouviu um dos médicos comentar, quase sem querer, sobre uma marca rara no feto que lembrava um caso antigo de sequestro. A lembrança da irmã desaparecida há mais de 2 décadas voltou com uma força brutal, como se alguém tivesse arrancado uma cicatriz que ele passou a vida tentando ignorar. Marina, já assustada com a possibilidade de perder o bebê, mal conseguia processar as insinuações de que sua gravidez poderia estar ligada a uma história que não era sua. Enquanto os exames eram repetidos, ela se perguntava se aquilo significava que de alguma forma o seu filho já estaria marcado por um passado que não fazia parte dela. Alessandro, por sua vez, se dividia entre o medo de reviver uma tragédia familiar e a culpa de envolver Marina em algo tão doloroso. O narrador percebia claramente que, para ele, o hospital deixava de ser apenas um lugar de emergência médica e se tornava um ponto de retorno a feridas profundas. Cada minuto de espera aumentava a tensão entre eles, não por desconfiança, mas pela sensação quase absurda de que suas vidas tinham sido puxadas para um enigma que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Quando os resultados preliminares começaram a apontar para a possibilidade de Marina ser a irmã perdida, o caos tomou conta de todos os pensamentos que Alessandro tentava organizar. O narrador via nitidamente o turbilhão que se formou dentro dele, um misto de esperança absurda, medo de estar sendo enganado pelo destino e culpa por desejar que fosse verdade, mesmo sabendo o quanto
Isso complicaria tudo. Marina sentiu a própria identidade desmoronar quando ouviu os médicos sugerirem que ela poderia ter sido sequestrada ainda bebê, criada por alguém que nunca contou a verdade e agora se via envolvida numa história que não fazia o menor sentido para ela. A cabeça dela girava entre memórias vagas da infância e o medo de perder o filho naquele mar de incertezas. O narrador notava que Alessandro tentava esconder o impacto emocional para não assustá-la ainda mais. Mas, por dentro do chão dele, desaparecia um pouco a cada nova hipótese levantada. A tensão entre eles não era de afastamento, mas de incredulidade, como se estivessem presos em uma narrativa que não escolheram e que ameaçava destruir o vínculo que mal havia começado a crescer. E enquanto os médicos marcavam mais exames, Marina se perguntava se naquele dia não estava perdendo a si mesma no mesmo ritmo em que lutava para manter o bebê seguro. A reviravolta veio horas depois, quando exames mais completos desmontaram todas as teorias que haviam deixado os dois à beira de um colapso emocional. O narrador percebeu a mistura de alívio e confusão que tomou conta de Alessandro ao descobrir que era adotado e que a marca observada no bebê não tinha relação alguma com o desaparecimento de sua irmã. Marina, por sua vez, mal conseguia acreditar quando soube que era filha do jardineiro que trabalhara anos atrás na mesma mansão onde Alessandro cresceu. Era uma coincidência absurda, mas real, e derrubava em toda a tensão incestuosa e traumática que os assolou naquele dia. O narrador via o alívio escorrer dos ombros dela, como se tivesse largado um peso que nem sabia estar carregando. Alessandro sentiu o peito abrir num misto de gratidão e vergonha por ter considerado, mesmo que por segundos, que aquela mulher que tanto admirava pudesse ser sua irmã perdida. A sensação de liberdade emocional que veio depois foi quase imediata, e ambos, mesmo sem admitir, permitiram-se respirar de um jeito novo, como se finalmente estivessem autorizados a sentir o que já vinha crescendo silenciosamente entre eles. E naquela sala de hospital, onde horas antes tudo parecia uma tragédia prestes a explodir, algo simples e transformador começou a se instalar. A certeza íntima de que eles podiam, enfim, seguir um caminho juntos, sem medo da verdade. O tempo passou e, com a estabilidade emocional finalmente possível, Marina deu à luz esperança numa manhã tranquila, que contrastava completamente com o caos das semanas anteriores. O narrador via claramente como Alessandro, ao segurar a bebê, sentiu algo que nunca havia experimentado, nem quando assinou contratos bilionários. Uma sensação de pertencimento real, simples, quase doméstica, que preenchia o vazio que ele carregava desde a infância. Marina observava aquela cena com uma mistura de admiração e incredulidade, percebendo que aquele homem, que antes parecia inalcançável, agora olhava para sua filha como se estivesse segurando um pedaço essencial da própria vida. O narrador sabia que Marina ainda guardava inseguranças profundas, medo de perder tudo, medo de depender demais, medo de ser vista apenas como alguém que recebeu ajuda. Mas a presença constante de Alessandro desmontava essas barreiras pouco a pouco. Quando decidiram se casar, não foi um gesto grandioso, foi quase silencioso, nascido da certeza de que juntos funcionavam melhor do que sozinhos. E, enquanto a esperança crescia cercada de cuidados, os dois tentavam construir algo que parecia tão improvável quanto precioso. Uma família real, feita não de perfeição, mas de escolhas diárias. Mas quanto mais Marina se fortalecia, mais crescia a inveja ao redor dela, especialmente entre aqueles que viam Alessandro como um troféu impossível de alcançar. O narrador acompanhava a frustração amarga de Beatriz, uma mulher influente, acostumada a ter tudo o que desejava e que nunca suportou a ideia de perder para alguém que ela considerava invisível. Foi com essa raiva silenciosa
que Beatriz contratou um detetive para vasculhar o passado de Marina, mesmo sabendo que aquilo significava invadir dores que não lhe pertenciam. Enquanto Marina se dedicava ao casamento e à maternidade, sem imaginar que seu nome estava sendo virado de cabeça para baixo, Alessandro também não percebia que alguém usava suas feridas emocionais, especialmente sua dificuldade em confiar, como arma contra ele. O narrador via como Beatriz, alimentada por um ciúme cego, começou a montar um dossiê cheio de informações distorcidas, pequenas mentiras embrulhadas em verdades cortadas pela metade, até criar um retrato cruel de Marina. E aquele material, quando finalmente chegou às mãos de Alessandro, encontrou exatamente o espaço frágil dentro dele, onde a dúvida ainda vivia escondida. Quando Alessandro leu o dossiê, o narrador percebeu a expressão dele mudar de um jeito que nem ele conseguiu controlar. Não era raiva explosiva, era aquele tipo de desconfiança silenciosa que corrói por dentro, alimentada por antigas feridas que ele jamais conseguiu curar totalmente. Marina, que nunca tinha aprendido a se defender de ataques tão calculados, ficou paralisada ao ver o olhar dele encher de dúvida, como se tudo que tinham construído pudesse desmoronar por causa de algumas páginas mal intencionadas. O narrador via que ela tentava explicar, mas a dor de ser desacreditada pelo único homem que realmente a acolheu fazia sua voz tremer. E isso só reforçava a insegurança de Alessandro, como se cada hesitação fosse uma pista de culpa. A situação ficou ainda pior quando o ex-namorado de Marina apareceu reivindicando a paternidade de Esperança, reacendendo o medo profundo que Alessandro tinha de ser enganado, de reviver o abandono emocional que marcou sua infância. Marina se sentiu esmagada entre duas forças que não pediu para enfrentar: a mentira de Beatriz e o passado que batia à porta justamente quando ela mais queria seguir em frente. E naquele dia, o narrador sabia que algo dentro dos dois se quebrou, não por falta de amor, mas porque confiança ferida às vezes pesa mais do que qualquer verdade. Marina, sentindo que estava prestes a perder tudo que tinha conquistado, tomou a decisão mais dolorosa que já havia considerado: afastar-se de Alessandro para provar que não precisava do dinheiro dele, que não estava ali por interesse algum. O narrador viu o quanto isso a machucou, porque deixar aquela casa não era apenas sair de um lar físico, era abandonar a única segurança emocional que havia sentido em anos. Ela aceitou trabalhar como faxineira em condições humildes, enfrentando rotinas pesadas, enquanto tentava lidar com a saudade que sentia de Esperança, quando Alessandro insistiu em fazer teste de paternidade e manter distância até tudo ser esclarecido. O narrador percebia que Marina chorava sozinha nas noites frias, não por arrependimento, mas por sentir que a vida estava arrancando dela a família que ela finalmente acreditou poder ter. Alessandro, por sua vez, se torturava diariamente tentando conciliar razão e sentimento, preso entre o medo de ser manipulado e a falta que Marina fazia em cada canto da mansão, que agora parecia grande demais, ecoando vazios que ele não sabia reparar. E enquanto os dias se arrastavam, Beatriz seguia alimentando a discórdia sem imaginar que suas ações estavam prestes a desencadear consequências muito maiores do que ela poderia controlar. Foi durante esse período de silêncio e distância que Mariana entrou na história, surgindo como uma sombra que Marina nunca soube que existia. O narrador percebia como Alessandro ficou desconcertado ao conhecer a jovem tão parecida com Marina, quase uma cópia perfeita, mas com um olhar completamente diferente, mais duro, mais calculado, como se carregasse dentro de si uma fome que ninguém nunca conseguiu saciar. Mariana, criada em outra família e movida por uma mistura de inveja, curiosidade e amargura,
ouviu a história da irmã com um interesse que não era apenas familiar. Era competitivo. Quando Beatriz a procurou, oferecendo dinheiro e a chance de tomar o lugar da irmã, Mariana hesitou apenas por alguns segundos antes de aceitar o plano, mergulhando na ideia de que finalmente teria tudo o que sempre achou que merecia. O narrador via claramente que, embora ela tentasse parecer forte, havia dentro dela um ressentimento antigo. A sensação de ter sido menos escolhida pela vida, menos amada, menos vista. Ao se aproximar de Alessandro, fingindo interesse em ajudar a limpar o nome de Marina, Mariana logo percebeu que a expectativa de manipular aquela situação era muito mais intoxicante do que imaginava. E, quando percebeu que estava se apaixonando de verdade, o plano começou a se desfazer dentro dela, como se a mentira tivesse ganho vida própria e fugido do controle. Enquanto Mariana tentava se infiltrar na rotina de Alessandro, Marina enfrentava o pior dos golpes: o sequestro planejado por Beatriz. O narrador acompanhou cada detalhe do pânico silencioso que tomou conta dela quando foi levada para um galpão escuro, amarrada e impedida de ver esperança. A única razão que a mantinha lutando apesar do sofrimento. Ela passou horas tentando entender como tudo tinha chegado àquele ponto, e o desespero vinha não só pelo perigo real, mas também pela sensação de injustiça, como se a vida estivesse decidida a provar, repetidamente, que ela não merecia nada do que havia conquistado. Alessandro, ao descobrir seu desaparecimento, sentiu o mundo colapsar de um jeito que não conseguiu esconder nem de si mesmo. O narrador via claramente que foi nesse momento que Mariana, tomada pela culpa e pelo amor que não sabia como administrar, finalmente admitiu que estava envolvida na trama de Beatriz. A fúria silenciosa de Alessandro ao ouvir aquilo não era apenas contra Mariana, mas também contra si mesmo, por ter permitido que as dúvidas destruíssem tudo que ele e Marina haviam construído. E enquanto os dois corriam para encontrá-la, o narrador sabia que aquele era o ponto de virada que definiria quem Alessandro realmente era. Alguém disposto a lutar, de verdade, pelo que amava. O resgate aconteceu num clima de tensão que ninguém ali esqueceria. O narrador via como Marina, mesmo exausta e ferida, manteve uma lucidez impressionante ao ouvir passos do lado de fora do galpão, sem saber se eram aliados ou inimigos. Quando Alessandro entrou, quase derrubando a porta, o impacto emocional tomou conta dos dois de um jeito que palavras não seriam capazes de traduzir. Marina sentiu um alívio tão forte que as pernas simplesmente cederam, como se seu corpo tivesse esperado esse instante para finalmente desmoronar. Alessandro correu até ela com um desespero que deixava claro que nada, absolutamente nada, tinha importância maior do que vê-la viva. O narrador sabia que Marina queria perguntar por esperança, mas ao olhar o rosto dele, marcado por culpa, medo e amor, entendeu que sua filha estava segura e isso bastou para que ela respirasse novamente. Mariana, alguns passos atrás, observava tudo em silêncio, dominada por uma mistura de arrependimento e dor ao perceber que aquele era um amor que não poderia ser roubado, nem fabricado. E quando Alessandro decidiu expulsá-la de sua vida ali mesmo, não houve raiva no gesto, apenas uma certeza firme de que ele não permitiria mais que mentiras interferissem no que sentia. Os dias seguintes foram uma reconstrução lenta, marcada por conversas difíceis, lágrimas acumuladas e um esforço real de Alessandro para reparar cada ferida que havia causado. O narrador percebia como Marina, apesar de magoada, não fugia do diálogo. Ela queria entender, queria resgatar aquilo que acreditava ser verdadeiro, mas precisava garantir que dessa vez ele não deixaria o medo guiá-lo. Esperança, inocente em meio a tudo isso, se tornou a força que lembrava os dois do que realmente importava,
Enquanto isso, Mariana reapareceu discretamente para pedir perdão, trazendo consigo provas e conversas que incriminavam Beatriz de forma incontestável. Marina, mesmo carregando cicatrizes profundas, ouviu a irmã sem ódio, percebendo a fraqueza emocional por trás de toda aquela ambição. Foi então que surgiu a ideia de gravar uma confissão. Uma oportunidade de pôr fim àquela história de forma definitiva. O narrador acompanhou a determinação silenciosa das duas ao se unirem pela primeira vez, não por laços sanguíneos, mas por necessidade. Uma união improvável que levaria ao último desfecho dessa luta por justiça e verdade. A confissão de Beatriz aconteceu numa tarde que começou comum, mas que o narrador sabia que se tornaria decisiva. Marina e Mariana, seguindo o plano, encontraram a vilã em um momento de descuido, quando ela acreditava que tudo já estava resolvido e que ninguém mais tinha força para enfrentá-la. A conversa começou tensa, cheia de cutucões sutis que mexiam com o ego inflado de Beatriz, até que ela, levada pela própria arrogância, começou a falar demais. O narrador via como Marina controlava a respiração para não tremer enquanto segurava o celular que gravava cada palavra, e como Mariana, olhando diretamente para Beatriz, mantinha o tom exato que a manipuladora precisava para se sentir superior. Aos poucos, Beatriz começou a se exibir, descrevendo seus planos com uma frieza que deixava claro que nunca enxergou Marina como uma pessoa, apenas como um obstáculo. Falou do dossiê manipulado, das chantagens, das provas fabricadas, do sequestro, das ameaças que pretendia continuar fazendo, tudo com uma naturalidade que tornava a gravação ainda mais chocante. Quando perceberam que tinham provas suficientes, Marina desligou discretamente o celular e levantou-se. O narrador captou o instante exato em que Beatriz percebeu que havia perdido o controle pela primeira vez. Um pânico rápido passou por seu rosto, como se finalmente entendesse o tamanho da própria ruína. A entrega da gravação a Alessandro foi um momento carregado de emoções que tinham se acumulado por meses. O narrador via como ele ouviu cada segundo da confissão sem desviar o olhar, como se estivesse sendo forçado a encarar todas as escolhas equivocadas que fez, quando permitiu que a dúvida comandasse seu coração. Marina ficou em silêncio o tempo todo, sem cobrar, sem exigir explicações, apenas observando o homem que amava enfrentar o próprio reflexo da culpa. Quando a gravação terminou, Alessandro se levantou devagar, com uma expressão devastada, compreendendo enfim que havia sido cruel com quem menos merecia e generoso com quem o destruiu por puro capricho. Ele pediu desculpas de um jeito que não parecia ensaiado nem dramático, mas profundamente humano, como se cada palavra viesse de um lugar onde ele raramente tinha coragem de entrar. O narrador percebia que Marina não queria prolongar aquela dor. Ela só precisava saber que ele tinha aprendido, que daquela vez não haveria espaço para desconfiança cega ou para pessoas decididas a destruir sua paz. E naquele instante, quando ele a abraçou com a fragilidade de quem encontrou de novo o que pensou ter perdido para sempre, o narrador entendeu que o que começara como compaixão tinha se transformado em algo muito maior e mais difícil de quebrar. Os meses que se seguiram foram de reconstrução, não daqueles recomeços mágicos que parecem apagar tudo o que houve antes, mas de um processo real, diário, onde cada gesto tinha o peso e o valor de quem já viu tudo quase desmoronar. O narrador acompanhava Marina, retomando seu lugar na casa com cautela, como alguém que entra num ambiente conhecido, mas ainda testa o chão para saber se ele realmente aguenta seu passo. Alessandro fazia questão de participar de tudo, das consultas de esperança, das pequenas tarefas do dia, das conversas que antes evitava.
Era como se ele tivesse decidido reaprender a ser marido e pai ao mesmo tempo, entendendo que amor não se sustenta com boas intenções, mas com presença constante. Marina notava essas mudanças com um misto de alívio e surpresa, percebendo que Alessandro não tentava compensar o passado com exageros. Ele apenas se mantinha presente, firme, disposto a provar com atitudes que havia mudado. Esperança, crescendo no meio dessa nova fase, era uma lembrança viva de tudo que eles quase perderam. E aos poucos, a casa que já tinha sido palco de desconfiança e silêncio pesado, voltou a ganhar risadas, conversas simples e aquela tranquilidade que só chega quando a verdade finalmente toma o lugar que sempre deveria ter ocupado. A cerimônia de renovação de votos aconteceu numa tarde clara, sem luxo desnecessário, sem convidados ilustres, apenas com as poucas pessoas que realmente fizeram parte da jornada deles. O narrador via como Alessandro observava Marina caminhar em direção a ele com esperança nos braços, e era impossível não notar o brilho calmo nos olhos dele. Não de possessão, não de vitória, mas de gratidão profunda por ter recebido uma segunda chance que muitos não têm coragem de buscar. Marina, por sua vez, carregava uma leveza nova, fruto de tudo que enfrentou e sobreviveu. Ela não caminhava como quem teme perder algo, mas como quem finalmente entende que merece ficar. Quando trocaram os votos, não falaram frases prontas, disseram apenas o necessário. Palavras simples, autênticas, que deixavam claro que o amor deles não tinha nascido do destino, mas das escolhas feitas mesmo quando tudo parecia perdido. Esperança, inquieta no colo, virou-se para olhar os pais justo no momento em que eles selaram a cerimônia, arrancando um riso espontâneo dos dois. E foi ali, naquele gesto tão pequeno, que o narrador entendeu a verdadeira virada daquele dia. Não foi o perdão, nem a vitória contra Beatriz, nem o fim das mentiras. Foi a certeza silenciosa de que, apesar de tudo que tentaram destruir, aquela família existia, inteira, real e disposta a seguir em frente.